Bem-vindos à nossa análise das fontes que a gente recebeu. Hoje vamos mergulhar num resumo de notícias do Brasil e do mundo com data de 30 de junho de 2025. Vamos passar por política, cenário internacional, futebol, tendências sociais. A ideia é, assim, conectar os pontos importantes, ir um pouco além da manchete, né? Ok, vamos lá. Começando aqui pelo Brasil, uma fonte fala de um ato político na Avenida Paulista. Foi convocado pelo ex-presidente Bolsonaro contra o STF. E o que chamou a atenção foi o público, né? Cerca de 12,4 mil pessoas. Dizem que foi o menor público desde que ele saiu do governo. O que será que isso indica? Olha, é interessante ver esse número, mas também o contexto maior, sabe? Uma outra fonte que a gente viu, a revista The Economist, ela aponta críticas ao governo atual. Fala de um certo isolamento diplomático, impopularidade interna do Lula, e cita, por exemplo, a condenação que o Brasil fez aos ataques dos Estados Unidos ao Irão. Isso levanta uma questão, né? Sobre como o país está se projetando lá fora. Pois é. E, ao mesmo tempo que tem essa discussão política, tem a vida prática, né? Hoje, por exemplo, é o último dia para pagar o auxílio gás de junho. Um lembrete dessas questões sociais bem presentes. E falando em condições aqui dentro, tem uma nova onda de frio forte chegando no sul e no oeste. Temperaturas tipo abaixo de 10 graus e o IMET até soltou alerta de geada. Exato. São várias camadas da realidade acontecendo ao mesmo tempo, né? O suporte social, tipo o auxílio gás, as questões do clima que impactam todo mundo e essa temperatura política que a gente comentou. Isso. E, olha só, na área policial também teve coisa. Uma apreensão bem grande de drogas, 230 quilos, pela PRF lá no BR-316, no Piauí. Foi depois de uma perseguição, parece. E em São Paulo, um PM de folga reagiu a um assalto. Acabou trocando tiros com o criminoso. São flashes, assim, né, da segurança pública. Mudando um pouco o foco para o cenário global. As fontes mostram movimentações bem delicadas lá no Oriente Médio. Israel parece que sinalizou uma possibilidade de cessar fogo em Gaza. Isso veio numa declaração do Netanyahu. Mas tem uma condição: a libertação dos reféns. E o interessante é quando isso foi dito. Parece que foi logo depois de uma operação israelense lá no Irã. Aqui a coisa fica fica tensa mesmo, porque essa sinalização de diálogo vem num momento de tensão altíssima, né? As fontes também falam de ataques recentes do Irã com mísseis contra cidades israelenses. Teve mortos, feridos, e aí Israel revidou, né, em território iraniano. Como é que a gente junta tudo isso? Pois é, se a gente conecta esses pontos que as fontes trazem, parece um jogo bem complexo, né? De pressão e sinalização ao mesmo tempo. A operação no Irã, seguida dessa menção ao cessar-fogo, pode ser talvez uma demonstração de força junto com uma porta entreaberta para a diplomacia. Mas assim, tudo muito frágil, né? Um cenário bem volátil. Super volátil. E enquanto o Oriente Médio está nessa situação, na Europa o problema é outro, bem diferente. Um calor extremo no sul do continente. Portugal bateu recorde, 46,6 graus Celsius. Assustador. Muito preocupante, né? E nesse mesmo continente, a geopolítica também está, digamos, aquecida. Líderes da OTAN se reuniram em Haia. As pautas, pelo que as fontes indicam, foram reforçar a defesa, continuar o apoio à Ucrânia e adaptar a aliança para esses novos tempos, né? Mostra como a segurança ali está ligada a tudo que acontece no mundo. E para quem gosta de futebol, hoje tem Mundial de Clubes. Às 4 da tarde, horário de Brasília, o Fluminense pega a Inter de Milão. Jogo bom. E mais tarde, às 10 da noite, tem Manchester City e Al Hilal. E no nosso futebol, notícia boa pro Corinthians. O Yuri Alberto tá quase voltando depois daquela fratura na vértebra. E uma coisa curiosa no mundo dos negócios do futebol. O John Textor, ele renunciou lá ao comando do Lyon. Parece que é para focar mais no Botafogo e nos outros times do grupo dele, o Eagle Football. Essa decisão do Textor talvez mostre uma tendência, né? Esses grupos com vários clubes. As estratégias mudam rápido, o foco vai de um time para outro. E para fechar esse nosso panorama, um dado social, religioso importante do censo de 2022. Olha só, 1 em cada 4 brasileiros hoje se declara evangélico. É um crescimento bem expressivo. E as fontes também mencionaram a Semana de Oração pela Unidade Cristã, que aconteceu no começo de junho, com o tema Crescei na Unidade.
Então, resumindo tudo isso que a gente viu, o que fica é um retrato do Brasil e do mundo, né? Nesse dia 30 de junho de 2025, marcado por essas tensões políticas aqui dentro, que conversam com a imagem do país lá fora, desafios do clima, questões sociais urgentes. Porte, que é escape, mas também é negócio. E essas mudanças grandes no perfil religioso e social do Brasil. É um mosaico, né? As fontes mostram isso. O local e o global, o político e o pessoal, tudo interagindo o tempo todo. A manifestação na Paulista, a crítica da Economist, a guerra lá longe, a onda de frio aqui perto, o censo. Tudo conectado. Fica então a reflexão, né, para quem está ouvindo a gente. Com essa mistura toda de crises, transformações, polarização aqui, tensão global ali, clima, mudanças sociais, como será que a interação disso tudo pode, sei lá, redefinir as prioridades, os caminhos futuros, tanto aqui para o Brasil quanto para o mundo, né?